Salve, salve, minha gente prudentina! Tudo bem com vocês? 55. 55º episódio. Ontem, na gravação de ontem, você não falou. Eu esqueci, mas hoje você tá tão no estilo que eu não podia esquecer. Aí quem vê quem vai ver a sequência tá alinhado, né, prefeito? Quem vai ver a sequência dos episódios, vamos falar assim... Caramba, ontem o cara tava com a camisa do Sport Recife retrô, bermudinha em cima do joelho, e hoje ele tá de blazer. Mas a ocasião faz a gente faz jus, né? faz a gente se vestir melhor. Seja bem-vindo ao Prudencast, prefeito Ed Thomas. Eu quero muito agradecer essa oportunidade que é grandiosa, né? E informação é direito de cidadão. E nós precisamos ser transparentes, precisamos ser verdadeiros. E esse é o canal, né? É um canal que chega hoje muito mais rápido às pessoas, né? Tirando dúvidas, né? Provocando o debate, às vezes provocando o embate, né? Mas tudo na vida é comunicação. Parabéns pelo trabalho de vocês. É uma alegria estar aqui no Inova, um lugar muito, mas muito querido, que a gente tem procurado investir, cuidar, principalmente de informação, mas daqueles que querem geração de renda, de emprego, através de toda essa tecnologia que está aí, né, para as pessoas usarem. Aqui tem o Inova Kids, aqui tem o Diego, aqui tem o Elton, né, que desenvolve um trabalho, e Prudente precisa ser sempre referência através do Inova. E agora, esse Prudencast. Eu ia até brincar, a gente que tem que pedir licença, que ele tá no quintal de casa. Não, foi feito para as pessoas usufruírem, usarem, trabalharem, né? Poder apresentar o seu produto, né? Vender o seu produto e ter condições, né? Para isso. Eu estou muito, mas muito orgulhoso, tanto do professor Elton, que é o secretário de tecnologia, como o diretor, que é o Diego, e a gente, no início da decisão de quem colocar, é colocar gente técnica que conhece, não é, as situações, que o cargo não é político, mas é um cargo, acima de tudo, de expertise, de quem conhece, para transmitir, na verdade, todo esse conhecimento para as pessoas. Portas abertas, né? O prefeito não é dono da cidade, nem a prefeitura. A cidade pertence às pessoas. A cidade, o importante não são os prédios, não são esses equipamentos, são as pessoas. E essa é mais do que uma intenção, né? Esse é o nosso projeto desde o início, nesses 2 anos e meio de administração. E duas coisas, prefeito, rapidinho. Primeiro, parabenizar pelo trabalho aqui do Inova, pela inauguração do estúdio de foto. Esses dias no trabalho a gente estava falando, inaugurou o estúdio de foto, cara, que legal e tal. Aí a gente falou, mas, cara, será que vai ter funcionalidade? Aí eu falei, cara, no momento que a gente vive de tecnologia, eu preciso de uma foto pro meu LinkedIn, por exemplo. Certo. A foto Qualquer profissional. A foto do meu LinkedIn, que é o meu cartão de visita profissional. Isso. Cara, era de um celular ruim em casa. Hoje é profissional. E hoje eu posso vir aqui no Inova fazer a foto. Eu achei isso aí qualquer muito bom. Qualquer pessoa pode utilizar isso pro bem profissional. Desde o seu produto mais simples ao mais sofisticado, as portas estão abertas para que você venha para o Inova, faça o seu cadastro e use todos esses equipamentos que estão aqui. E outra coisa que eu tenho para falar é que às vezes a gente extrapola o limite do tempo aqui no Prudencast, aqui no estúdio. E eu já brinquei algumas vezes que daqui uns dias vai vir o prefeito tirar a gente aqui no estúdio. Porque a gente passou um pouco do ponto. Essa palavra, a palavra tirar, fechar, né? Não pode. Eu estou muito orgulhoso de encontrar. A gente fala, já o Ed bate na porta aí e fala, gente, 10 horas, 10 e pouquinho, ó. O prefeito vai embora, o Ed vai embora e o Inova vai ficar, os equipamentos vão ficar, né? Isso é de propriedade das pessoas. São as pessoas que pagam por isso através dos seus impostos, né? E por isso que eu digo, fique à vontade, pergunte o que quiser, não há problema realmente nenhum. Tenha certeza disso. E falando em pessoas, né? Até para você, às vezes, que está assistindo a primeira vez um episódio do podcast, mais do que entrevistar o profissional, a gente gosta de conhecer, né? De entender a realidade, o pensamento e o sentimento de quem está por trás dessa profissão, de um cargo, né? Isso que é o que a gente mais foca, o mais importante aqui. A gente então, busca seja bem-vindo também, você que chegou aqui. Você que está chegando, a gente busca que o Prudencast seja a mesa do Prudencast seja um pouco do que é o Parque do Povo pro Prudentino, né?
aquele espaço democrático, aquele espaço de que tem gente jogando basquete, tem gente fazendo Cooper, tem gente levando o cachorro para passear, tem gente tomando uma cerveja, gente fitness tomando uma água de coco. E que a gente gosta do Parque do Povo como o quintal da casa da gente, né? Na verdade, e possa cuidar e nos ajudar. E esse bate-papo é isso. É isso. É estar ali um pouco do que é o Parque do Povo aqui. E ele precisa ser democrático. Sei que vocês já entrevistaram, né, outros políticos e tem que entrevistar mais políticos. O espaço tem que ser para todos, tem que ser realmente democrático. Muito obrigado. Com certeza. E quem tá junto com a gente nessa, sempre, nunca falha. Sempre 2 parceiros, não são nem patrocinadores do Prudencast, que estão desde o início com a gente. O primeiro deles, o Maurício Caldeira, da Ultracel. A Zuzinha da Alberto Bonfiglioli, a Ultracel, assistência técnica de celular. Viu, prefeito? Precisar de alguma coisa, capinha de celular, quebrou a tela. É o cara. É o cara. A gente brinca que se... Ainda vai buscar ainda equipamento, arruma, devolve. E se precisar de arrumar air fryer, televisão, ligou na tomada, ele dá um jeito lá na Ultracel. Nosso grande amigo Maurício Caldeira, um forte abraço para ele. Fica aqui na Alberto Bonfiglioli, sentido centro-bairro, na quadra do espetinho do japonês. Isso, né? Na quadra anterior do espetinho do japonês. Pronto, melhor ponto. Melhor ponto. Facinho de encontrar. Um pouco às 6 horas ali, só pular. Você conserta ali, né? E mata a fome ali, né? Exato, exato. E o outro nosso parceiro, a Agência Kender, a roxinha da saudade. A Agência Kender, tudo em impressão gráfica, toda a parte de comunicação e publicidade do Prudencast. O pessoal da Agência Kender que dá aquela força para nós. Um forte abraço pro pessoal lá da Agência Kender. A gente sabe a correria que é o dia a dia. Eles sempre nunca falharam, fortalecendo a gente. E a gente agradece muito pela parceria. E quem vai agradecer bastante também é o prefeito, que a Agência Kender mandou um mimo. As canecas famosas do Prudencast, fica à vontade. Eu tava olhando aí de vocês, falei, mas cadê, né? Então, tá aqui, né? Pode... E as canecas famosas do Prudencast, a gente brinca, prefeito, a gente quer chegar ao nível do Jô Soares, que a nossa caneca seja concorrida a esse ponto. O Jô fazia com simplicidade. Eu penso que na comunicação, quanto mais simples, né? Mais entendido a gente não é verdade? Então, exato. Aqui é a caneca e eu já vou, né, abrir a garrafa d'água aqui. Fica à vontade, caramba, já vem higienizada. Legal. Para levar? Opa, bom. Sua. Ele vai super personalizado também, ó. Amanhã lá no gabinete o café já tá garantido. Verdade, cara. Ó, e ela vai lá para a estante da prefeitura. Legal. Porque dentro da sala, né, a gente colocou prateleiras com os produtos de Presidente Prudente. Vocês precisam passar por lá. Então a gente tem desde, né, os falantes, né, a sonorização da Stetson, tá? Nós temos lá o Cantagalo, que é esse tempero que virou moda no país e no mundo. Nós temos as sementes de pastagem, que nós somos campeões. Prudente é terra do shoyu, então nós temos lá a Rinomoto, nós temos a tubaína funada, nós temos a esfirra do Patinhas, sabe? Só coisa boa. Não, a indústria de Prudente está ali. Então toda foto que tira não é a foto do prefeito, mas a foto daquilo que a gente produz em Presidente Prudente. E ela vai para lá. Se Deus quiser, vai para lá. E foi uma das coisas mais, assim, uma das primeiras coisas que você fez quando chegou lá no Foi. Eu sou muito bairrista para isso daí. Valorizar as empresas que são daqui da nossa cidade. E tem uma historinha que eu repito todos os dias que me marcou muito quanto a essas situações de marca, de oportunidade, de dar oportunidade das pessoas empreenderem e venderem, né? Ter a sua renda. E eu estava ali em atendimento, a Lorena, que é a secretária, falou, olha, tem um rapaz chamado Tiago e ele viu um vídeo que o Sinomar gravou e ele quer colocar um produto, entregar um produto para o senhor colocar aí na estante. Eu pedi para que ele entrasse, né? Eu estando por lá, a agenda é feita na hora. E ele sentou na mesa e ele me deu um pote mais ou menos assim de uma pimenta, né? Ele falou, essa pimenta aqui, prefeito, é uma pimenta caseira. Eu tenho muito orgulho dela. Foi minha mulher que me ajudou.
Assim que ele falou, eu falei, eu vou gravar um vídeo com você, porque eu uso muito a rede, eu gosto da rede, principalmente, tem boas notícias, tem muito fake, tem muitas coisas falsas, mas isso aí a gente deleta. E eu falei, vou gravar com você. E aí eu perguntei para ele, como é que surgiu essa pimenta aqui caseira? Ele falou, eu estou vendendo, eu estou tirando perto de 100, 120 reais por dia, eu vendo de bicicleta. Foi minha mulher que inventou nessa conserva e... ela, através dessa pimenta, eu tô limpo faz 2 anos. Que legal. Cara, foi de uma emoção assim, né? Eu me emociono até hoje. Falou, tô limpo por causa disso, tô ganhando o meu dinheiro. E aí, ele olhou para a estante e tinha um vidro de pimenta da Azteca, que tem lá a nossa marca Azteca. Ele falou, eu não tenho nada contra a Azteca, mas um dia eu vou ter minha fábrica de pimenta. Eu achei assim, do caramba, né? E ele foi lá para mostrar o produto dele. Então, desde um guardanapo que eu recebo, que a pessoa fala, ó, isso aqui fui eu que fiz, né? Coloca aí. É muito importante, sabe? E de coisas pequenas e pequenas a gente faz situações grandiosas, né? Então, é essa valorização. Por isso que eu falei, né? Que não importa o prédio, né? São as pessoas. A cidade são pessoas, né? E ele me marcou com isso. Então, vai para lá, né? Quando vierem, falar, não, isso aqui é o nosso Prudencast, ó, acessa lá o canal, tá lá no Inova e tudo mais. E são memórias também, né? É. Qual a principal memória que você leva desse período como prefeito até aqui? Olha, não é nem como prefeito, né? Eu estive 4 vezes deputado estadual, né? E 2 vezes vereador, 2 vezes vereador. Eu tenho muito orgulho de estar na política. A política é o instrumento mais transformador que existe. Mas política não é para covarde. Política é enfrentamento. Certo? Então, eu tenho esse enfrentamento, é uma outra experiência. Você está deputado, você busca o recurso e entrega para as pessoas, né? E eu tenho certeza que eu cumpri com a minha missão. E ser prefeito, estar prefeito, é outra missão. É trabalhar com o seu dinheiro, é assinar um cheque que você me dá, um talão, com a tua assinatura sem valor. Então, é saber gastar bem. Mas nós vivemos um período difícil. Eu peguei uma prefeitura muito, mas muito difícil. E eu não administro olhando para o retrovisor. Eu não estou aqui para colocar culpa em ninguém. Mas o estrago foi grande. Ainda a gente tem um período muito delicado. Está sob controle, mas não sobra. Realmente não sobra. É um orçamento todo comprometido. Então, eu vou levar boas experiências. As boas experiências é poder entregar para as pessoas, né? Aquilo que não foi entregue. Eu, nesses 2 anos e meio de administração, o que eu tenho feito é terminar aquilo que começaram e que não foi terminado. Exemplo disso, bem recente, uma das alegrias que eu vou guardar para sempre: entregar um camelódromo que virou shopping popular. Cara, eu passei lá final de semana, tá muito bonito. Tá lindo, muito bonito. E aí veio o pessoal do grafite agora, nessa semana. Quando eu passei lá, eles e aí alegrou. Eu gosto muito de grafite. Eu, né, sou apaixonado. Tem o professor Itamar, tem os meninos lá do Aquarela, minha esposa que cuida ali, junto com o Fernando Diamante. Então, juntou tudo isso. Entregar, e não está totalmente entregue, porque nós estamos cumprindo a lei. Eu não quero que eles sejam da informalidade, eu não quero o nome camelô ou camelódromo. É comerciante, é empreendedor, é um box pequeno, mas quem está lá dentro é gente muito grande. E eu trabalhei nesses 2 anos e meio, cara, para entregar isso, num estrago sem tamanho, conversando com empresas, negociando, dando reequilíbrio de tudo aquilo que deixando, pagando as dívidas, e está pago. E está pago. Ainda não totalmente entregue. Vai ter aí, né, um sorteio, vem mais gente. Aquilo vai realmente bombar, vai ser... A cidade pulsa ali. Pulsa. Parecia que estava faltando uma parte da cidade ali, né? O calçadão perdeu parte do seu fluxo com o fechamento do shopping popular. E tudo isso, se Deus quiser, vai voltar. Porque o comércio com a pandemia, a gente perdeu muito para o CNPJ. Tem muitas portas fechadas. É só andar pela cidade. São pessoas que não voltam mais. E, historicamente, a cidade se fez ali, né? Ali. E aí tem aquela situação, né? Eu tenho repetido isso. Aumentando o calçadão, atravessando a Avenida Brasil, chegando até o Shopping Popular, nós estendemos o calçadão. Por quê? Porque tinha uma ilha, um cadeirante que não passa, uma pessoa de idade, para dar acessibilidade para as pessoas. Então vamos estender o calçadão. Provocou algum desconforto por 30, 40 dias, mas hoje está lindo. E ali, quebrando o asfalto para se colocar o concreto, achou-se uma tampa.
No primeiro momento, nosso trabalhador pensou que era da Telesp, lembra, né? Telesp não é do tempo 6, mas é do meu tempo. Já foi lembra da Telesp? E aí, tem aí algumas... Ou uma tampa de esgoto, mas enfim, o asfalto tinha passado por cima, um recapeamento tinha passado por cima. E aí a gente descobriu que era o Marco Zero da cidade. O Marco Zero enterrado. Vamos buscar. Então foi feito lá um estudo imprudente, onde seria o Marco Zero, determinaram que seria ali na praça, na Matriz, na 9 de julho. Existia até um monumento tem lá, pequeno, tem um, né? E ali, bom, foi um georreferencial que fizeram. Mas aí eu busquei com o professor Benjamin, que é um historiador, né? E com a Valentina, que é uma grande servidora no museu. A gente vai entregar um museu reformado, se Deus quiser, no aniversário da cidade. Lindo vai ficar. As pessoas descobriram um museu nessa administração. Em uma noite no museu, descobriram que tinha um museu. Foi um evento grandioso que o secretário Yuri fez. E ele está sendo reformado, vai ficar museu desse tempo. Museu não só de coisas velhas, mas de coisas futuras. Você entendeu? Daquilo que existe hoje em todo mundo. Buscamos a Valentina, o professor Benjamin, falei, onde é o Marco Zero? Ele falou, é aqui. Marcondes era aqui tinha uma roça de milho, ali tinha o bebedouro dos cavalos, dos charreteiros, dos carroceiros, onde o trem parava, os cavalos se alimentavam ali, o povo descia ali, aqui foi colocado esse Marco Zero. Nós colocamos ele no mesmo lugar. Então, quem chegar já perto do shopping popular, olhe para o chão. Ele vai estar lá, um local de destaque, onde começou o Presidente Prudente. Foi esse resgate que a gente fez. São pequenas coisas. O que altera na tua vida? Mas é uma história para ser contada, para não ser esquecida. Então, é um acréscimo todos os dias ser prefeito. A gente tem muitas críticas, certo? Muitas cobranças, mas as pessoas têm o direito. Elas têm o direito, elas me colocaram lá. Sim. Então, e eu tenho que administrar também para quem não me colocou, para quem não votou. E eu separo muito bem isso, né? A minha inspiração todos os dias para ser prefeito, né? Eu não sou padre nem pastor, mas sou um cara de muita fé, né? A minha essência é acreditar muito na história de José, sabe? Que um cara traído, vendido, humilhado, virou governador. Deus existe. Sabe? Eu estou falando aqui de futuro? Não. Eu estou agradecendo por esse presente que Deus me deu. Muitas pessoas não acreditavam. Eu me lembro quando eu fui candidato a vereador, tem que falar, é um radialistinha, né? Não vão saber nem o número dele, porque quem vota nele é pobre, essa coisa toda. E tudo isso sempre para mim foi impulso. Sabe? Eu sei de onde eu venho, eu sei quem que me colocou lá. Eu não pago pau, não. De jeito nenhum. Tem rabo preso aqui não. Eu sei da forma que eu cheguei. E todas as vezes que cheguei. Certo? Então, não tem batalha perdida, não tem batalha ganha de forma nenhuma. Estar prefeito de Presidente Prudente, eu nunca me imaginei. Eu nunca me imaginei trabalhar no rádio. Sabe? Então as coisas foram sendo escritas. Esse é o meu período. Um período de Covid, um período de dengue, um período de quebradeira sem tamanho. Um período que as pessoas não estão conseguindo pagar os seus impostos, seja o seu ISS, seja o seu IPTU. Não é porque não querem, é porque não passou ainda, não superamos ainda. E isso não é desculpa. Isso é vivência. Né? Tá todo mundo ainda no rescaldo. Vivência. E as pessoas estão ansiosas, elas querem um serviço de qualidade. Qual a dificuldade que eu tenho hoje em Presidente Prudente? Qual é a dificuldade? Né? Nós temos uma Prudenco que presta serviço em toda a cidade. Uma Prudenco sucateada. Uma Prudenco machucada. Uma Prudenco... Eu tive lá a competência do Dr. Valdecir, tenho hoje a competência do Guilherme, mas mais competentes que eles são nossas pessoas que fazem a coleta, são os nossos varredores, certo? Os caminhões que a gente fez uma troca, que são caminhões de 15, 17 anos. A gente buscou, por quê? Porque a coleta, o recolhimento do lixo é muito importante. Mas aí você pega uma prefeitura que não tinha motosserra. Eu fui buscar a ajuda do capitão Scassiari, que doou motosserra apreendida. A Polícia Ambiental. Que me doou trator. Uma prefeitura que não tinha um caminhão concha para fazer uma poda, certo? E foi a Unimed que doou. E eu fui vivendo de doações. Eu renovei uma frota que a gente não tinha carro para andar, junto com a Receita Federal, junto com a Polícia Civil, que
nos doaram veículos apreendidos de descaminho, de tráfico, essa coisa toda. 23 veículos, mais um ônibus, porque não tinha. Nós estamos vendendo toda a sucata, já vem aí o terceiro lote, apurando aí quase 600, 700 mil de latas velhas, de coisas que não tiveram manutenção e precisa dar. E tratou, e a gente buscou fora, junto ao governo do estado, com amigos deputados, com emendas, tratores, moto niveladora, R$ 1 milhão, que não tinha para arrumar estradas rurais. Não tinha. Estou reclamando disso? Não. Eu enfrentei isso e continuo enfrentando. Ainda nos falta muita coisa. Mas Prudente merecia muito mais. Você falou da Prudenco. A Prudenco, historicamente, passou por diversos problemas, internos principalmente, né? E, assim, eu passei um período de até um elogio mesmo, não digo da administração, mas eu digo das pessoas que trabalham lá e que realmente põem a mão na massa. Eu tive 2 anos morando em Dracena, cara, e meu primeiro impacto quando eu chego em Dracena é a diferença de limpeza da cidade. Prudente, historicamente, é uma cidade limpa, né? E hoje, se a gente pegar historicamente, que tá difícil limpar. Tem que haver mais colaboração, Pedro. Tem que haver. Sabe, a cidade somos todos nós. É mais consciência e menos lixo. Nós voltamos produzindo muito lixo. Ainda tem. Eu não tenho gente suficiente. É difícil vencer. Se pegar hoje os 1.000 funcionários da Prudenco, os 80 detentos, né? Na ressocialização, né? Deles, eles nos ajudam muito, certo? A gente não consegue realmente vencer. Nós só temos uma cooperativa, que é a Cooperlix, certo? Mas por causa de toda uma situação, nós temos muitos acumuladores, muitos recicladores na cidade, eles pegam o material melhor, que é o alumínio, que é o ferro, e aí sobra o papelão e sobra o plástico, que é o que menos valor tem. Então, há um acúmulo. Eu reconheço isso. Mas a Prudenco vem machucada há um certo tempo, há muito tempo, tá? E ali está a essência do nosso trabalho, daqueles que mais trabalham em Prudente, que trabalham muito mais do que eu. Mas tem que haver uma colaboração, é necessário uma colaboração. Não dá para entender de uma pessoa pegar um lixinho caseiro dentro de uma sacolinha e jogar numa praça, sendo que tem a coleta. Vou até entender que se jogue um sofá ali, um guarda-roupa acolá, mas é muito. É demais, porque isso não pode, você fazer esse tipo de descarte de forma nenhuma. Demora para vir buscar? Demora, porque também falta gente, tá? Eu, assim que assumi a prefeitura, fecharam o aterro. Achava eu que o aterro tivesse sido fechado em 2006. Aí eu estava como deputado, eu fui lá num fechamento, tinha uma barraca, fechou, agora um aterro sustentável, fechou nada, veio fechar. E aí eu tenho que transportar o lixo para fora. 1.300.000 para levar esse lixo embora daqui. Quem paga a nossa gente. Todo mês, 1.300.000. Mais do que isso. E esse problema do aterro? Em que pé tá? Aterro não pode mais, ele precisa ser finalizado, certo? Tá? Eu já tenho processos, né? Pelo atraso na finalização, mas o atraso não é meu. É lá de trás, eu achava eu que já tinha finalizado, mas a obrigação é minha agora de finalizar. Ele já não tem mais o urubu, certo? Né? Já não tem mais o cheiro, toda aquela situação que a gente está trabalhando, mas trabalhando com muita dificuldade. E ele precisa e vai ser finalizado. Como outras obras que eu recebi e vou realmente finalizar. Mas isso custa dinheiro, a produção de lixo custa dinheiro. Então, a coleta seletiva precisa ser aprimorada, a separação do lixo, o lixo é luxo, ele é dinheiro, ele é renda. Nós temos mais de 90 trabalhadores lá na Cooperlix. E o único equipamento que receberam ali foi quando eu estava deputado, que é uma esteira e uma outra é uma enfardadeira. Na Cooperlix, que coloquei como emenda minha como deputado. Eu coloquei, na época, para a prefeitura, né, para o doutor Nelson Bugalho, e acabou entregando na minha administração, certo? E precisa demais, eles precisam ser cuidados, porque são eles que cuidam, né, desse recolhimento. Então, é tudo num contexto. A Prudenco hoje tem perto de 200 processos. Um monte de processos trabalhistas. Um monte de situações, e é o que pega, né? Um monte de desvio de função e todos os taques que eu estou cumprindo,
Estou cumprindo. Então, você acha que o prefeito quer uma cidade com mato, uma cidade com lixo, uma cidade com buraco? Não, eu dependo de pessoas, né? De pessoas que já trabalharam muito. A Prudenco sempre foi um bom projeto, mas hoje ela é muito deficitária. Ela está em dificuldade. Como é que a Prudenco recebe, né? Ela é uma autarquia. Ela recebe por medição. Mediu aquilo que roçou, aquilo que fez, a prefeitura paga. Não é ir colocando dinheiro. Não. Eles trabalham, tudo isso é dentro da lei, prestam realmente um grande serviço. Mas para tudo eu dependo da Prudenco, desde consertar um telhado de uma escola, né, a um vestiário, né, a uma guia e sarjeta, enfim, são os pequenos serviços que... potencializar ela. Ou para ajustar alguma outra em paralelo? Nós temos um contrato, né? Certo? A gente vê hoje que o mundo, ele é uma locação e uma terceirização. Isso traz economicidade. Por que locamos... Que é a grande chave da prefeitura, né? Você tem que encontrar isso caminho. Mas né? Se tem a Prudenco, eu não posso. Se tem a Prudenco, eu não posso. Então, a prefeitura é a avalista da Prudenco. Por que locamos os 10 caminhões? E um monte de mentira que colocou, o caminhão vale 1 milhão, 400 mil, e na realidade é mais do que isso, 600, 700 mil reais. Por quê? Porque ele é uma locação, certo? E se o caminhão quebra, a empresa vem e coloca outro. Não sai da prefeitura. As frotas hoje não estão locadas? Nós fizemos isso também na saúde. Nossos pacientes hoje não podem mais ser transportados. Eu quero acabar com as peruas Kombi. Ela é muito romântica, é muito bonita. Mas não tem mais praticidade. Então, Spin e Corolla para transportar hemodiálise. Se precisar ir para Barretos, vai de ar-condicionado. É uma criança autista, vai de ar-condicionado. É a saúde social. É o projeto social da saúde, do Dr. Breno, que fez essa implantação. Isso é desse tempo. Tá? Eu gostaria muito de comprar a frota. O que mais se gasta? Oficina. Agora, a locação é mais fácil. A locação facilita também, porque você evita, né? Corta aquele tempo que o veículo fica parado. Sim, ele rodou um tempo, a empresa vai trocar, nós estamos pagando corretamente. Então, é procurar investir bem, gastar bem, não fazer realmente besteira de jeito nenhum. Ei, eu assumi uma prefeitura com greve de motorista de ônibus, 5 meses sem receber. 5 meses. O que tem a prefeitura com isso? Era a empresa. Ou seja, a empresa passou por dificuldades no Covid, como todas as outras empresas. Mas o transporte público é um direito das pessoas. Nós focamos em cima. Certo? Porque a Câmara Municipal tinha dito, olha, essa empresa já não serve mais. Como foi passar por todo esse processo? Prefeito? Não, era triste. Você vê um pneu um eixo de um ônibus caindo. Você entendeu? Putz, batendo num muro. Quando você chega na prefeitura, isso aí, né? Todo dia. E aí, a gente tem, hoje, por exemplo, eu agradeço a oportunidade de estar falando com vocês aqui. Tá? Mas tem o canal de televisão que não deixa eu falar. Por exemplo, a TV Fronteira, a ordem é não me entrevistar. Mas nem por isso eu falo para os secretários não falarem. É para falar. É para falar. Motivo por isso? Tem algum motivo para isso? Ué, mas eu ganhei a eleição do dono da televisão. Ele é candidato de novo? Deve ser. Deve ser. Tem problemas na cidade? Muitos. Muitos. Mas a cidade é só problemas? Não. A cidade tem coisas boas, coisas que nós fizemos, né? Eu fiz como exigência que os ônibus viessem com ar-condicionado, porque aqui é 40 graus, irmão. Né? Em algum momento reclamaram até que estava gelado demais, outro que estava pingando, né? Porque você abre e fecha aquela coisa toda. Mas a gente seguiu, a gente fez uma licitação, um contrato emergencial, certo? E hoje está aí, consolidada. É o que a cidade merece? Não, a cidade merece mais. Tanto merece mais dentro do contrato, a exigência. 10 ônibus novos, 0. E só não tem mais ainda porque as fábricas não estão entregando. Não estão entregando. Mas ainda não é o que a gente merece. A cidade está crescendo muito. Você vai lá no Vida Nova, Pacaembu, tão distante. Bairros estão abrindo. Desde tem que nós... Tem crescer prudente ainda? Ainda tem toda uma zona norte. Muito. E olha, vai crescer porque uma estrada lá de 100 anos, que é a ligação de Ameliópolis com o Rio do Peixe.
10 quilômetros. 10 quilômetros. Nós já ultrapassamos 6 quilômetros. Foi recurso que eu busquei lá ainda com o governador Rodrigo Garcia, chancelado agora pelo governador Tarcísio, como deputado, né? O deputado Bragato participou disso daí. Ninguém acreditava na estrada. O governador virá aí para entregar. O Luci Montoro estava aí, cadê o terreno? Onde é que está o terreno? Mandei para a Câmara, escolhemos um terreno, certo? Está sendo construído aqui no Cervantes. Quase 80% da obra, para atender 40 municípios. O que vai ser ali? O Hospital Luci Montoro. Luci é um hospital de reabilitação. De reabilitação. Né, então, deficiência. Uma pessoa houve um acidente, perdeu-se um membro, não é verdade? Os PCDs, sim, crianças, idosos, uma formação. Enfim, será um hospital, cara. Entregue. Legal. Hoje o atendimento acho que é feito no AMI, né? Quem está aqui, de repente, nos ouvindo, nos assistindo, né? O antigo Macro, ele é atrás do Macro aqui, certo? O Macro virou um fato, foi comprado, logo tem mais 150 empregos, né? E o Luci Montoro, ele será ali para atender. Na realidade, são 37 municípios dentro da nossa região. O acesso super fácil ali. Tudo. Tanto é que o terreno seria lá perto do Prudentão. Você tem que cruzar todinha uma avenida JK para chegar até lá, né? Ficaria muito difícil. E aí foi feita uma análise de solo pelo nosso secretário de obras, né? Na época o Marquinhos Frois, junto com o Matheus, e falou, olha, esse terreno aqui não, né? Vamos lá no Cervantes, mandei uma outra área para a Câmara Municipal, foi aprovado, como tantas outras áreas de entidade que a gente está entregando, bem recente, da Associação das Pessoas com Câncer, que estavam lutando há 26 anos para ter o terreno. Eu assinei semana passada para entregar, para eles construírem, para atender realmente melhor. Então, essa vibração que eu tenho, sabe? E isso, parte da imprensa acaba não mostrando, né? Tá? Mas eu não sou dono de televisão, nunca serei. Eu não sou dono de rádio, sou radialista, nunca serei. É proibido ao político, rapaz, ter canal de informação, mas aqui é Brasil. E o que mais tem é isso, né? É isso. Você pegar Brasil afora, dá pra, de cabeça aqui você cita uns 5. Sarney, Collor, Calheiros, quem mais? E o Ratinho também? Ratinho, lá. Prefeito, qual que é a maior diferença que você vê, né, estando agora como prefeito, de ser um deputado estadual e ser prefeito? Né? Porque como deputado você consegue trazer... Até se falou, né, quando você foi eleito, da questão da perda de representatividade, né? E tal, né? E as pessoas vão empurrando, vão colocando a gente, né? Eu já tinha disputado lá uma eleição, né, para a prefeitura, e graças a Deus que perdi. Tem coisa, sabe? Foi 2008. Eu disputei contra o Tupã, né? Certo? E depois a vida seguiu como deputado. O legislativo é muito importante. É da onde vem muitas ideias boas, seja do deputado, seja dos vereadores, né? Legislar, né? Fiscalizar, acima de tudo, fazer leis, né? O país tem muita lei, precisa cumprir essas leis. O país tem boas leis. Aqui a diferença é estar mais perto das pessoas. Eu tenho sido, nesses 2 anos e meio, trabalhado com muito afinco, muito afinco. Não só eu tenho muito orgulho da minha esposa. Ela tem uma das partes mais difíceis da administração. Ela é assistente social de formação, é secretária de assistente social. Ela não tem salário. A Mara, a esposa do Isaac, cuida do fundo. Nunca foi tudo tão bem cuidado. Há muita gente para atender. E o período que se avizinha parece ser um período muito difícil para as pessoas, que a gente vai ter que ter um olhar mais para o ser humano, por causa da fome que aumentou, certo? Da população de rua que aumentou, dos drogaditos, né? Das pessoas doentes, da depressão, dos problemas psíquicos. Então, por ela passa desde da família de uma pessoa idosa que precisa de um internamento. Eu nunca vi tanto abandono de filhos quanto aos seus pais. Só ela sabe? Então, não tenho condição de cuidar do meu pai, da minha mãe, vai no Ministério Público e aí a prefeitura. Nós temos esse pagamento dessas clínicas terapêuticas, é a prefeitura, é o teu imposto que paga isso. É lá que passa, sabe? Crianças abandonadas, né? Muito depois da pandemia.
Nós temos o SAPRU, nós temos o Centro Pop. O SAPRU, o que é? É aquela população que tem um lugar para dormir, para comer todos os dias, que tem regras. O Centro Pop é a população de rua, né? Aumentou bastante, aumentou em todo o país. Você vê aí São Paulo, os ataques, né? O crack, né? O K9, tudo isso existe aqui. Então, é assistência social, junto com o Dr. Breno, saúde, junto com a Polícia Militar, junto com a Polícia Civil. Um trabalho grandioso, cara, né? Ela trabalha muito mais do que eu. Sem ela não seria possível, não seria possível. Porque essa é a parte que eu sempre me dediquei, o lado social. Eu sou apaixonado por criança especial, por síndrome de Down, por autismo. E o autismo, o número de autistas aumentou muito. Então, eu tenho para comigo que antes de sair da prefeitura, eu quero deixar um lugar para que os pais das crianças autistas, de crianças, né, especiais, elas tenham um apoio, porque esses pais ficam muitas vezes perdidos. Você é pai nesse instante, né? Você sabe que a tua vida, a partir de agora, mudou totalmente. Você não é mais você, você não vive mais para você. Você vai pensar 10 vezes antes de falar alguma coisa, porque tem alguém te esperando que pode ter consequências futuras. Então, esse é o cara que é prefeito. É um cara de bom coração, certo? Que estou aguentando esse repuxo, porque foi feito para mim. E o que eu não tenho medo de bater de jeito nenhum, de forma nenhuma, né? Eu enfrentei aí. Você acha que eu não tenho ameaças? Mexi com empresa de ônibus, mexi com iluminação, mexi com lixo. Nós vamos transformar a cidade em LED. Tenha certeza disso. Por que não foi feito antes? Por que não fizeram antes? Por que não enfiaram a cara antes? O senhor já encontrou essas respostas? Eu não procuro não pensar e às vezes não divulgar. Eu só sei que eu busquei atitude e coragem para fazer com um bom time que eu tenho. Eu tenho um pessoal capacitado. Aí vai o elogio para a Dracena. A Dracena tem LED há muito tempo. E olha a diferença das cidades, né? E hoje eu resido em Machado. Machado praticamente hoje é uma cidade de dormitório, um bairro praticamente de Prudente, né? Muito gostosa a cidade de Machado. E era especial. E, cara, culinária, então? Culinária de Machado, Deus me livre. Eu engordei uns 30 quilos desde maravilhoso, né? Mas coisa boa. Tem... Mas me assustava bastante na rotina de vir sair do trabalho e ir para Machado, de Machado para Prudente à noite. Quando chegava na ponte da Estrada da Amizade, a iluminação diferente. Amarela. Mas ainda tá. Não chegou lá ainda, né? Primeiro, nós estamos trocando os pontos escuros, porque não é só a lâmpada queimada, é uma chave lá queimada e uma rede sucateada. 50 anos de cabo sem trocas. Então, tudo veio agora. Eu não estou colocando culpa em ninguém. Só acho que dava para ter sido feito antes. Nós temos aí quase 50 mil pontos que a gente vai trocar. São 10 mil pontos queimados. Já avançamos mais de 2 mil pontos de escuridão iluminando. Então, primeiro onde está escuro, certo? Depois, trocar a cidade num todo. Mas a obra, e eu falei da minha esposa, e ela teve como missão, assim que a gente entrou, eu falei: Prudente não tem um bom prato. O doutor Nelson tinha deixado o barracão alugado, por ordem da defensoria. Porque Bom Prato já era para estar aqui há 10 anos. Como deputado, já tinha pedido, já tinha solicitado, mas a prefeitura tem que querer. Aí entrou a parte jurídica, a defensoria pelo meio. Assim que assumi a prefeitura, era um barracão, né? Estava na terra vermelha, não tinha nem o contrapiso. 6, 7 meses nós entregamos o Bom Prato. Prudente foi uma das cidades que mais dinheiro colocou em contrapartida, mais do que o Estado. Para terminar, aí eu recebi 500 mil do deputado Alex Manente, meio milhão, colocamos um outro resto de dinheiro. E é maravilhoso, cara. É maravilhoso. É de uma dignidade. Não é esmola. É melhor que muito restaurante. E Prudente foi a primeira cidade quando... Teve até a televisão que veio e falou: olha, o governo está dando um cartão permanente para a população de rua, né? Para eles comerem no Bom Prato e não pagar nenhum real. E minha esposa falou: não, aqui a gente já implantou antes, eles já estão com o cartão na mão. Então não vamos fazer entrevista, não. Enfim, é isso. E ele está lá, não é somente para aqueles que mais precisam.
mas também é para aqueles que querem economizar um pouquinho, porque vem de ônibus, você vai comer aí um salgadinho com refrigerante, custa quanto hoje? Não vai pagar menos que R$10 aí, certo? É para esses trabalhadores do comércio do entorno, ou quem quiser ir. O Bom Prato não é só de Prudente, o Bom Prato é da região, certo? Tá? O local, eu gostaria que tivesse sido outro, mas não fui eu que escolhi, já estava ali, então a gente tocou. Hoje o senhor colocaria onde? Hoje o senhor perto do hospital, né? Eu acho, porque é a população que vem muito de fora e às vezes não tem um real para comer, nem às vezes R$1, porque vem numa van. Quer dizer, o HR atende hoje 40 municípios aí, certo? Que vem buscar 45, saúde. Região, né? Vem buscar saúde. De repente não encontraram lá, não sei, mas seria de repente o local ideal. Como está ali, né? É um pouco mais para se locomover, mas o bom é que ele existe. É uma obra que eu tenho, assim, muito orgulho dela, né? Quando eu passo lá para almoçar, e eu convido vocês a dar uma passada. Porque às vezes a pessoa fala, não, pô, mas eu tenho condição, eu não vou. Não, passe. Tem comida sobrando. É o dinheiro mais gostoso de pagar. Nós pagamos semanalmente. São 28, 25, 30 mil por semana. Certo? Então, é muita refeição. 1.800 refeições. Então, o próximo almoço nosso lá, Bom Prato. Passa vamos chamar o prefeito pela onde estiver chegando aqui na região, né? Se pessoa... Foi assim, eu uma reportagem também do rapaz e foi o Yuri que fez, né? O Yuri que é jornalista, que trabalha lá. Um abraço pro Yuri. Ajudou também a contato aí com muita gente boa. Campeão, profissional extremo, um servidor grandioso, que me ajuda muito, né? Eu vou e ele fica, é assim que é. Mas o Yuri é muito parceiro. E ele fez lá um vídeo, e ele foi entrevistar um rapaz com o menino Costa, falou, e aí, o que você achou aqui do Bom Prato, né? O que você tá achando do Bom Prato? Tá vindo aqui? Ele falou, olha, presidente Venceslau. Ele vinha trabalhar aqui, vem trabalhar, né? E ele falou, olha, eu todos os dias, tinha dia que eu não comia não, porque não tinha o dinheiro, né? Então, ia embora, só ia comer em casa. Ele falou, agora todos os dias eu tô almoçando no Bom Prato. Minha mãe falou que eu já tô até um pouquinho mais gordo. Cara, quando eu ouvi aquilo, eu falei, Deus, já valeu a pena, porque é difícil, né? Como é que você aprende, como é que você trabalha com a barriga, né? Vazia. Então, é uma obra grandiosa, é um projeto maravilhoso. A pior situação que uma pessoa pode passar é fome, né? Com certeza. O povo brasileiro é muito solidário, graças a Deus. A gente tem boas entidades, né? Pessoas... Você falou de entidade... eu ia tocar nesse assunto. Lá na faculdade eu fiz um tempo de publicidade. Vou terminar ainda, se Deus quiser. E a gente fez 2 projetos lá com o Karim, dos Crônicos Renais, e com a Casofa. E eu também tenho um amigo que trabalha numa entidade ali no Morada do Sol, e acompanho o trabalho de uns colegas de longa data ali na APIV. Então eu acabo conhecendo ali um pouco dessas 4 entidades de auxílio mesmo para a cidade. Como que a prefeitura faz para ajudar? Porque não são diretamente ligados à prefeitura, mas que de certa forma também dependem da prefeitura, né? Eu costumo dizer assim, ai de uma cidade sem as entidades. Não tem como. O setor público não toca sozinho. Não aguenta. As entidades vivem em eterna dificuldade. Porque... E os clubes de serviço, né? Seja os Rotaries, os Lions, a maçonaria, seja a Igreja Católica, seja os evangélicos. É um ajuntamento de toda essa gente ajudando a quem mais precisa. A prefeitura faz a sua parte, é lá da Secretaria de Assistência Social, né? É a parte lá da minha esposa, do repasse que compete à prefeitura municipal, certo? Tem uma parte do Estado e tem uma parte do governo federal. Porque eu sei... Aqui já houve diminuição de repasse do governo federal. E a gente tem que tocar. Então você tem um Lar dos Meninos, você tem o Lar Santa Filomena, você tem a PIV, você tem a Associação das Pessoas com Câncer, né? A minha ligação quando deputado, a maioria das minhas emendas impositivas
é para as entidades. E é o dinheiro mais difícil de sair, mais burocrático, quando na realidade ele que tinha que chegar realmente mais rápido, né, para as entidades. Não dá para viver sem elas, de jeito nenhum. Então são de crianças, dos idosos, cuida do frio, cuida da fome. Prudente... É cuidar de quem não é cuidado, né? E o trabalho deles por mais que a gente repasse, os vereadores repassam emendas impositivas para os projetos também. Então não dá para falar essa é boa, essa é mais ou menos, não. Elas fazem um trabalho de excelência. E você vê que o cara que trabalha lá, ele, além de, né, ser o profissional, ele também veste a camisa, ajuda. Aí é o papel. E é o papel cristão. Você vê lá a Associação dos Cegos, outro, né? Onde a gente abriu o simples muro lá do clube da Prudenco, que a gente levou a Prudenco lá para os funcionários, né? E para eles poderem ir para a piscina. Mas dá para fazer mais, eu quero realmente fazer mais, é o dinheiro realmente investido, né? Mas tudo isso são impostos, né? Que a gente também repassa. E é nossa obrigação fazer bem feito. Mas a gente enfrenta dificuldade, como enfrentamos no final do ano, que teve um atraso, teve uma situação, e a gente sabe que esse é o primeiro dinheiro que ele precisa realmente chegar na ponta. E a questão dos drogaditos, em determinado momento da história de Prudente, teve um risco muito grande ali do princípio da Zona Leste, do centro para a Zona Leste, ali na linha do trem, de ter um problema muito sério ali de questão de falta de moradia e tal. Em que situação que se encontra nesse momento? Qual que é o trabalho que a assistência social faz, que a prefeitura faz para lidar com esse problema? Olha, todas as cidades, nenhuma vai estar salva. Sim. O período que a gente vive, você vai na Grande São Paulo, e eu tenho que viajar quase que toda semana, no lugar onde eu ficava, já não dá para ficar mais, né? Não tem como. Você corre realmente riscos. Presidente Prudente, a gente tem feito o acolhimento, né? Por isso que falei, mas eu não tenho como obrigá-lo. Não há como, de jeito nenhum, é pela vontade. Então nós temos locais de cuidados, abaixo aqui da rodoviária, tem o Centro Pop, tá? Aqui perto da Guarda Mirim, perto da Secretaria de Assistência Social, tem o SAPRU, tá? Mas tem um trabalho de agentes na rua. É um problema de saúde e não somente um problema social, sim, que se torna também um problema de segurança. Então, temos que estar todos juntos, outra, né? E a gente está muito plugado, saúde, assistência social, polícia, tá? Nós tiramos o muro lá da Floriano Peixoto, onde é o Matarazzo, onde está o Atende Prudente. Aquela região vai mudar, já está mudando e vai mudar. Eu até tomei um susto quando passei lá, tava todo mudado a calçada lá. Tá, é um calçadão ali. Esses dias passei lá. Um calçadão, vai se unir, né? E ali tinham famílias morando. Era uma lona no muro da FEPASA, da linha rumo à LL, da linha de trem. Esse muro estava sendo puxado, ele estava escorado com trilhos. E aí, derrubar isso aqui. Vai fazer um gradil agora, aquela coisa toda, mas a primeira coisa foi tirar ali as famílias que estavam ali. Elas estão no aluguel social. Isso é legal que algumas grandes cidades não conseguem fazer, né? Fazer. Então estão no lugar. Esse volta o papel lá, que é por isso que eu falei que a minha esposa trabalha muito mais com ele. Foi recolhido, casa alugada, casa escolhida por eles, dentro de um recurso de R$ 1.200 para se pagar o aluguel, 500, 600, enfim, né? E outras lá no nosso Jardim Sumaré, que é a área de risco, que também estão no nosso aluguel social, e ali foram recolhidas. Essa foi a primeira atitude. Então, mas a gente tem, infelizmente, os doentes pela droga atrás do portal, né? Do hotel, ali do hotel. É um trabalho constante. Então, ali na praça, perto do Poupa Tempo, perto da rodoviária, é feito um trabalho constante com essas pessoas. E às vezes vem de outras cidades também, não são só os que estão ali. Vem sim, né? Mandam para cá, né? A obrigação nossa é acolher. A gente se entristece porque a gente vê um aumento disso. É um problema social gravíssimo. Mas a gente tem que enfrentar isso de frente, tem que... Tá? E é o imposto das pessoas que paga realmente por tudo isso. Então, nós precisamos, com certeza, cuidar desses pequenos, né?
eu sou da época ainda do projeto da Polícia Militar, né? Que previne as drogas. Proerd, famoso. O primeiro TikTok da história é a coreografia do Proerd. Peguei essa definição essa semana. Eu falei, pô, eu não lembro dessa dancinha. Isso aí é o TikTok, o Proerd meteu o TikTok, aí todo mundo, pô, você não fez isso? Eu falei, não lembro. É grandioso o projeto, né, rapaz? Muito legal. E é um investimento tão pouco, né? Mas ele parece ser o único de prevenção. Parece ser o único. Nós teríamos que ter mais, né, estender mais para cuidar dessa geração, porque a droga tá muito fácil, né? Tá muito, mas muito fácil. Mas é uma obrigação que a gente faz todos os dias, que a gente cumpre todos os dias. Não é só olhar uma obra, não é só tapar o buraco ou roçar, sabe? É muito mais do que isso. Isso é o que as pessoas mais veem, né? E mais criticam, certo? Mas tem um ser humano caído, né? Muito triste, né? Eu, toda vez que vou em São Paulo, nas calçadas que você olha, me arrebenta realmente por dentro. E se eu passo, eu estou andando na rua, eu estou de carro e eu rodo muito, na hora que eu vejo, eu já peço, ligo para minha mulher, eu ligo, né, para alguém da assistência social, para a gente poder conversar, para poder fazer uma abordagem digna, uma abordagem humana para poder cuidar. Infelizmente não se consegue tudo e precisa-se ter a vontade dessas pessoas também de quererem se ajudar. Você falou desse espaço da cidade. Ô, Fábio, eu tô porque eu tá desenvolvendo. Eu dei uma estudada hoje durante o dia. Um dos estudos que eu fiz foi levantar o mapa da cidade de Prudente e duas coisas que são até um pouco preocupantes, né? Não tanto preocupante. Uma delas é mais preocupante. A disposição dos córregos da cidade, que tem toda a questão de enchentes e tudo mais. E a outra, a disposição da linha férrea na cidade. Quando eu esqueço o nome do cara que é o da entidade da UEPP. O Renato Michelis. Ah, o Renato. O Renato teve aqui, a gente conversou que eles têm uma luta muito grande para reativação da linha férrea e até troquei ideia com ele, toquei no assunto de por que não aquilo ser parte do transporte público de Prudente. Um veículo leve sobre trilho que ligaria ali desde o Jardim Cambuci até praticamente Machado. Existe uma saída para isso? É uma questão utópica minha. E a questão das enchentes também, que causa um problema muito sério no dia a dia. O professor Agripino lá atrás, né, ele já trabalhava essa situação da linha férrea. Olha de onde vem. Me parece que o último trem que passou foi em 1989, 87, né? O último cargueiro que passou. E de lá para cá, nós tivemos esse sucateamento lá, FEPASA, depois concedida a ALL, que lembro ainda da luta da UEPP, e eu estava como deputado para o transporte, né? O Renato que já é praticamente uma luta perdida, né? Já foi, né? E não deu certo, infelizmente não deu certo. A empresa vem sendo multada, em alguns lugares já não existe mais o trilho, em muitos lugares já apodreceu os dormentes. Essa bitola já não é mais a bitola para o transporte de forma nenhuma. Na realidade, acho que a gente tem aí, passa de 250 municípios, dos 645 municípios que tem no estado, 250 tem esse problema de linha férrea em área central. Eu tenho mais fé do que otimismo nisso, sabe? Eu não acredito que né? Poxa vida, que bom seria. Mas se não, eu gostaria muito de absorver essa linha. Eu não tenho medo dessa responsabilidade de forma nenhuma. O Yuri está reformando a estação ferroviária, o telhado está descendo, né? Eu quero colocar ali mais crianças com música, mais projeto guri, sabe, colocar arte, gastronomia, cultura, tudo no lugar, né? Iluminar melhor, colocar Wi-Fi e já tem o Atende, tem o Matarazzo, então é cuidar desse lado, já tem o shopping popular, é integrar tudo isso, né? Mas qual é a ideia? Ou é uma grande avenida com uma grande ciclovia, certo? Uma ligação, né? Uma radial, certo? Uma pista externa, né? Que sai do Cambuci ou da Vila Nova Prudente e chega lá no Cobral. A gente até comentou, né? Sei lá, talvez um corredor de ônibus. Tudo, né? Ou um veículo leve sobre um VLT, né? Que é lindo, né? Que você vai na Baixada. Claro que isso, com o público só, não tem. Você tem que parceria público-privada.
privado, né? Dinheiro, né? É um investimento muito grande. Então, fazer o projeto não é difícil, né? Tem vários projetos por aí. Mas é uma parceria. Em algum momento isso vai ter que mudar, né? Não pode ficar daquela maneira. Do jeito que e a gente tem reclamações todos os dias, porque é um percurso grande para você roçar, para você limpar, fica perigo de um incêndio, aí vem, né, infelizmente, população de rua, vem escuridão, vem tudo isso. Eu acredito que em algum momento vai mudar. Eu tinha um projeto aí realmente de mudar. No primeiro projeto, ainda como deputado, né, eu me lembro ainda quando vereador, que eu fiz um requerimento, né, falando que os dormentes estavam podres. Eu morava aqui no Jardim Guanabara, perto da Vila Operária, sempre andava por ali, na Alvino Gomes Teixeira, e vi dormente podre. Eu cobrei da ALL, eles responderam que isso não era função de vereador, que eu não entendia nada disso. Essa foi a resposta. A partir dali eu vi que, né, já não é a vaca que tinha ido para o brejo, né, era a Maria Fumaça que ficou na saudade, enfim. E aí, quando deputado, tentei até, junto ao DENIT, né, um trem turístico, saindo de Prudente, chegando até Presidente Epitácio. Seria mas legal. Aí deram risada, né? Não acreditaram aquela coisa, mas é um projeto, né? Se pudesse realmente aproveitar, né? Então, mais ou menos o que é em Morretes? Hã? Por exemplo. Poxa vida, né? Você vai aqui mesmo em Paraguaçu, né? Paraguaçu, você vai... Né? Paraná, sabe? Esse investimento que dá para ser feito, porque é um espaço grandioso, histórico para a cidade de Presidente Prudente, né? Toda a nossa riqueza, parte dela passou realmente por ali, e entristece ver, por mais que a gente limpe, por mais que você roce, nunca tem um aspecto realmente bonito, né? A retirada lá do muro foi uma forma de abrir a cidade para acabar com essa situação de além linha. Não, né? Além cidade, sabe? Para a cidade crescer. Não tem quem mora do lado de cá e quem mora do lado de lá. Não é isso, né? Nós tivemos Marcondes e Goulart, essa coisa, mas a cidade é uma só. Então, só de ver ali o Shopping Popular hoje, que já abre, né? Um calçadão que tá na frente, do outro lado o Atende Prudente, foi obras bonitas começadas na outra administração, que é minha obrigação terminar, certo? O Matarazzo, que é um complexo cultural lindo, maravilhoso, mas eu quero integrar, se Deus me der vida e até o final do mandato poder deixar aquele espaço um pouco melhor. Queria deixar em todo o espaço, mas a prefeitura não tem condição quanto a isso. Quem sabe lá na frente. Mas eu continuarei fazendo tratativas com o governo federal, certo? A respeito disso. Busco contato todos os dias. Mas a gente tem que pensar a cidade grande. E eu penso a cidade grande. Mas é difícil quando você manda 90 milhões para a Câmara de empréstimo e fala que é um empréstimo milionário, né? Aí você vai lá em Rio Preto, 300 milhões que emprestaram. Ribeirão, 400 milhões. Em Bauru, mais alguns milhões. Você só faz com dinheiro. Eu estou pagando empréstimos de outras administrações. E foram bons empréstimos. Eu tenho que pagar. Eu tenho que honrar todo mês. Só se faz com dinheiro. Mas aí criaram uma narrativa, né? Uma narrativa mentirosa de juros, que isso, aquilo, né? Principalmente a televisão, repetindo isso, né? Que é isso. Mas por quê? Não deixa o Ed colocar esse dinheiro na cidade, porque senão, aí como é que vai ganhar a eleição dele, hein? Só que esse dinheiro, os 90 milhões que eu pedi para a Câmara, eu já busquei ele, seja em Brasília, seja em São Paulo. É o dinheiro que já chegou. As obras estão, passa lá no Vale Verde, dá uma passada no Jardim Eldorado, certo? Vai lá no Parque Alvorada, tá? O recapeamento foram 20 milhões. Dá uma passada na JK, que nunca recebeu, na Mendes de Moraes, na Zona Leste, porque a Zona Leste, por outras administrações, foi deixada de lado, para nós foi uma prioridade, certo? Na Antônio Rodrigues, entrada de Prudente. Ei, nunca teve recapeamento, são 20 milhões. Fora os bairros, nós temos lá o São Sebastião, a Cassimiro Bosco, ali perto da Unesp, que era um buraco só. Enfim, 10, 15 bairros que a gente fez asfalto, recapeamento que eu busquei de emendas de deputado, parte do governo, sabe, solicitando. E uma grande obra que vem agora, licitada, vai começar entre Humberto Salvador, ligando com o Cremonese e ligando com o João Domingos. 2.700 metros, quase 3 quilômetros de avenida.
que vai fazer um rodoanel. As pessoas não precisarão vir pelo centro, já sai aqui pela rodovia. Enfim, esse dinheiro já está aí. Foi o dinheiro que busquei. Nunca se teve tanto dinheiro. E se eu comparar o recurso que busquei, né, dentro desses 2 anos e meio, e a outra administração, ele buscou 4 milhões, é isso? 4 milhões? Nós batemos 50. Quer os números? Eu tenho tudo, e eu tenho que prestar conta. Isso é Tribunal de Contas. Prefeito. Mas, infelizmente, quer dizer, quem mora lá em Ameliópolis não sabe o que está acontecendo lá no Ana Jacinta, tá certo? Quem mora aqui perto no Jardim Balneário, muitas vezes não está sabendo o que está acontecendo lá do outro lado, na Zona Leste. Uma constatação minha, tá? Não é informação Você falou de enchentes, perdão, eu esqueci, né? Parte desses 90 milhões, só uma parte era para fazer o projeto de alagamento. Mas não é só lá. 26 bairros têm problemas de alagamento. Só fala do Parque do Povo. Mas tem, né? A rua do bairro, acho que o Mediterrâneo, certo? A rua Vasco Preto, que é um problema de décadas, que o Matheus, secretário de Obras, está finalizando ela. A rua qual que é essa rua? É Rua Vasco Preto, é do Jardim Mediterrâneo. Nós temos uma série de pontuações. Para trás da funada ali. É alagamento. Faz assim, né? Interfere a vida da pessoa. Nós temos lá perto da igreja São Judas Tadeu ali, sabe, alaga, são 20, não é só o Parque do Povo. Parte desses 90 milhões justamente era para contratação de obras. E de repente nem seria eu, o prefeito, para estar usando. Se fosse uma outra pessoa, ou se fosse eu, a sequência de obras, ou você pensa a cidade grande com problemas grandes, porque nós temos uma praia de Prudentinos, que é o Parque do Povo. Agora, precisa de recurso. Prefeitura tem isso no caixa? Não tem. Não tem. Não adianta vir dizer aqui que não tem. É financiamento. Como o senhor lidou com isso? E já aproveitando o gancho, né? Como que é a relação, né, do senhor com a Câmara? Porque não, continua boa. Eu acabo entendendo. Muitas vezes a mídia tem uma pressão. Por exemplo, a TV Fronteira fez uma enquete, né? Você é a favor ou contra o empréstimo, tal. Durante todo o período do enquete, a favor. O a favor, o sim, vencia. Quando é que foi divulgado? Depois de não ter sido aprovados os 90 milhões. 65%. A 30 e poucos. Então, há uma população... 65 a favor. A favor, porque há uma população. Só se faz 90 milhões um empréstimo milionário. Você sabe quanto que a outra Câmara, na outra administração, aprovou? 50 milhões de dólares. Dólares, não era nem dólares. Fom plata. Eu cancelei isso. Mas, na época, vereadores do partido que estava, eu falei, é importante votar, a cidade precisa. E foi votado a favor. E esses membros votaram contra agora. Era 90 milhões. Pela Caixa. Finisa. 250 milhões. Eu poderia ter ficado, mas esse projeto tocado foi aprovado na época do Dr. Nelson Bugalho, tá? Não quis usar eu naquele período, porque dólar, Covid, essas coisas, essa explosão. Não, vamos fazer aqui com dinheiro nosso, sabe? Dinheiro daqui da Caixa, que faz em todo, né, o país, certo? E realmente não passou. Mas os 50 milhões de dólares dá hoje... 240 milhões de reais. 240 milhões de reais. Em 90... Mas esse não passou. O outro, 3 vezes mais. O outro passou. Eu tenho uma constatação, e quando é minha, estava dizendo, não é informação, quando o Bugalho esteve aqui, até toquei nesse assunto. Eu sinto que a administração do Bugalho pega uma prefeitura, uma paróquia, que eu brinquei com ele, uma paróquia muito difícil e endividada. E aí vem a pandemia. E aí você, mais ou menos, passa pela mesma coisa. Um pouco pior. Eu tenho que ser sincero. Agora, há uma situação, né? Porque o discurso é que o prefeito Tupã tinha deixado um caixa. Tinha deixado recurso. Ok? Tá. 2017, isso. 16 para 17. Terminou o mandato, conseguiu fazer o sucessor, que foi o Dr. Nelson. Então, diz que o caixa
Estava chique, não sei se 80 milhões, falaram 87, perdão, né? Mas que tinha realmente um caixa. E aí é só conversar com, né, o ex-prefeito Tupã, deixou um caixa. Veio a pandemia. Na administração do governo do Dr. Nelson, ele recebeu mais de 50 milhões do governo federal na pandemia. Mais de 50 milhões. Parte dele foi para a folha de pagamento, que é justo e certo, para, né, da saúde. Uhum. E aí terminou. O que sobrou, o que eu recebi? Eu não recebi entre Estado e Brasília 10 milhões de reais. Nós fizemos no braço. E lá aquela pergunta no começo, foi isso que perguntou o que eu guardo na memória, qual que é a lembrança. Um dos maiores projetos foi a sociedade organizada. Nós montamos 2 mini hospitais respiratórios, um no Coabão e outro no Santana, com doação. Desde respiradores, ar-condicionado, camas elétricas, colchões, travesseiros. E eu saí pedindo. E a sociedade pedindo. E o atendimento, muitas vezes, no Coabão e no Santana, as pessoas falam, não, eu quero ir para lá. Comida boa, outro ambiente, né? Perdi meu cunhado lá, certo, de Covid. Mas esse foi o projeto de uma sociedade organizada e prudente que nos ajudou muito naquele momento. Eu vou guardar isso para sempre na minha memória, que quando juntos temos o mesmo objetivo, a gente resolve. Mas gastamos. O foco era só posto de saúde e as duas UPAs. E recebeu gente da região inteira também. Porque as pessoas não tinham lá, e aí é porta aberta. Enquanto lá eu vi o HR, falou, olha, aqui não cabe mais ninguém, aqui a Santa Casa não cabe mais ninguém. Eu falei, as UPAs estão abertas. Elas continuam abertas. E isso, a verdade, é soberana. Esse período foi meu, é um período inesquecível na minha vida. De um aprendizado, né? Da gente, sabe, baixar realmente a cabeça e conversava todo dia com Deus buscando solução, sabe? Porque parece que não ia aparecer dias melhores, parece que aquilo não ia realmente acabar. E eu defendi o comércio. Acho que não deveria ter sido da forma que foi. Acho que a gente tinha outros caminhos. Recebi processo por isso. Uma das primeiras ações, né, do senhor foi mesmo tentar, né? Eu tentei. Tenho processo por causa disso, mas tentei. Então, esse enfrentamento, essa atitude e essa coragem. As pessoas esquecem. Só se lembra de Covid quem perdeu alguém. Certo? Hoje, né? Parece que tudo passou. De que jeito a gente voltou da pandemia? Será que melhor? Parece que não, né? Tem situações assim que eu não vou esquecer e é uma conversa repetida. Na Avenida Ibrahim Nobre, nós estávamos fazendo lá um recolhimento de lixo, né? De catatreco, né? Que ainda não vencemos, né? Que precisa da colaboração. E uma senhora pegou e disse... Estávamos saindo lá daquela época já do Covid, né? Ô prefeito, ô Ed, tá faltando varredor, não tem varredor de rua? Eu falei, realmente tá faltando, né? Infelizmente tá faltando. Quer dizer, nós pegamos com 60 varredores, né? Agentes de limpeza, hoje temos 110. Prudente precisa no mínimo 300. Mas Prudente não tem condição. Embora tenhamos feito concurso e chamado, tá? E ela pegou e falei, olha, a senhora me desculpe, realmente está faltando, né? Mas a gente teve aí algumas perdas de varredores, de coletores, motoristas de caminhão que faleceram e Covid, então até as coisas melhoraram. Ela falou, olha, prefeito, cada um com a sua dor. Se vira. Eu não vou esquecer isso. E aí passou um tempinho, né? Logo depois eu estava numa igreja, eu vi a pessoa na igreja. Não tem julgamento aqui. Mas a gente precisava estar um pouco mais humano. Sabe? Depois de tudo isso aí. Porque a gente sofreu demais. Muitas pessoas sofreram muito. Muito. Não é desculpa isso, hein? Não é mimimi. De forma nenhuma. É que eu não esqueci. Eu não vou esquecer desse meu período. Essa é a minha lição. Podemos, eu sou prefeito de pandemia. Então... Prefeito de pandemia, não consegui tudo, não consegui resolver tudo. Há muitos problemas no caminho, tenho muitas dificuldades aí pela frente. Mas a gente vai continuar fazendo esse enfrentamento. Qual é o diagnóstico hoje do país? E eu ouvi isso ontem em São Paulo.
né? De economistas, de gente que eu estava conversando, né? Com gente do governo. As cidades menores hoje estão no azul, cidades pequenas, tudo no azul. As cidades médias e grandes, todas no vermelho, a maioria. Porque é aqui que as pessoas buscam serviço. Aqui é o maior gasto, tá? Aqui é o maior gasto com saúde, com mobilidade, com trabalhos a serem feitos e serem entregues. Então a gente fica torcendo muito pela economia, que as pessoas possam abrir porta, que possam pagar os seus impostos, né, que possa se qualificar, arrumar seu emprego, porque tudo isso tem reflexo na prefeitura e nenhum munícipe precisa estar dependendo de um político ou dependendo de uma prefeitura, de forma nenhuma, né? Porque quando a vida flui naturalmente, você nem lembra que tem prefeito, que tem o vereador, que tem uma prefeitura. Seria a naturalidade. O que é normal, né? Eu estou trabalhando, pronto, estou pagando meus impostos, me entrega o meu serviço. Mas do jeito que a gente vive, a prefeitura tem que prestar mais serviço ainda. Você falou bastante sobre isso, sobre como que as coisas externas refletem na prefeitura, né? Principalmente de governo de estado e governo federal. Como que a reforma tributária vai refletir na vida do poder executivo municipal? Porque junto da reforma tributária vem toda uma discussão também muito grande no país, que é do pacto federativo, né? Distribuição de renda, distribuição de impostos e tudo mais. Como que essa nova reforma tributária... Vai um pouquinho de encontro com o que o senhor acabou de falar, exato, né? Das cidades maiores e... As menores continuarão recebendo mais e as maiores... As menores recebendo mais e as maiores recebendo menos. Foi essa a primeira foto que eu fiz. Que a gente necessita de uma reforma? Necessita. A toque de caixa, assim, assusta. Vamos ver esse texto depois vamos separar alhos do galho, sabe? Infelizmente, é assustador porque a União, ela já fica com a maior parte. O Estado, com a segunda maior parte. E a menor parte fica com o município, que tem a maior responsabilidade. Todos os serviços são passados ao município. E aí? Contato direto, né? E aí? Então eu vou ter que estar indo lá em Brasília para pegar, para pedir... Porque lá para lá vai o maior número. Rapaz, é o contrário. O contrário. A pirâmide devia ser invertida, né? O antigo político já dizia: nós não moramos no Estado. Nós não moramos na União, que é Brasília. Nós moramos no município. No município. É aqui que a vida flui, que a vida pulsa. Lá, Brasília... é o que eu já paguei, eles têm que fazer voltar. Lá, a capital, é o que eu já paguei, tem que fazer realmente voltar. Mas os municípios, a eles ficou a maior carga com o menor repasse. Não vejo, de repente, tomara, assim, né? Não fecha, infelizmente, não fecha. E a interpretação que eu tive de tudo que eu li e estudei nessas últimas semanas... é que vai chegar um momento em que as prefeituras terão que tomar medidas impopulares, né? De aumentar IPTU, de criar novos impostos municipais e tudo mais. Tem situações que já eram para ter sido feitas aqui em Presidente Prudente há mais de 10 anos. Ed, você está aí 2 anos, por que você não fez? Porque eu peguei 1 ano praticamente. Pegou herança. E o próprio prefeito, doutor Nelson, também da mesma forma. Como é que você vem com essa cara? Mas essa atitude vai ter que ser tomada. E já está sendo tomada aí. A gente vai ver a diferença. Nos próximos anos é bem provável que isso aconteça. Tem que ter uma adequação. Tem que ter uma adequação. Até uma discussão que os deputados federais não querem entrar, que talvez no Senado entre, que é essa do Pacto Federativo, né? Porque... de certa forma, vai impactar muito na vida da sociedade. A gente, como consumidor, como a pessoa que vai comprar um serviço ou um produto, a gente vai sentir uma diferença pro lado bom. Agora, a gente, como contribuinte, talvez a gente vai sofrer bastante. Principalmente por isso que você falou. Pelo pouco que vai sobrar para os municípios... Nós vamos ter que... o município vai... Cara, como diria o outro... matemática. Uma faca de 2 legumes, vai ter que tirar de algum lugar, cara. Vai ter que tomar a iniciativa. Nenhum município vive sem dinheiro. Isso aí... nada desse dinheiro. Pra gente já ir encerrando, né? Porque infelizmente o horário passa rápido. Que ainda...
falta você fazer, que você quer fazer nesse tempo restante de mandato e já se pensa, né? Projeta. Tem alguma ideia, uma projeção de tentar a reeleição ano que vem? Ah, sim. Com certeza. Quem sabe vai ser o único período que eu vou ter para poder fazer muitos esclarecimentos sobre Presidente Prudente. Sobre aquilo que eu encontrei. Sobre aquilo que me mostraram de documentos. Tá certo? É um momento que eu vou usar, independente de reeleição, para transparência para a população. Eu tenho muita coisa para falar. E isso vem de muito tempo? Sim. Tem muita coisa que poderia ter sido mudada. Eu só faço aqui uma colocação já no final. Qual é o projeto? Se Deus me der saúde, poder, né, ir para os veículos de comunicação, poder explicar para a população sem nenhum tipo de medo, porque eu não sou um incompetente, eu trabalho com boa gente, eu dependo das pessoas, tá certo? O que se cria muitas vezes é uma narrativa que a cidade está um caos, tá? Mas há um interesse político por trás disso, nojento e nefasto, querendo o mal da cidade. Então eu sempre digo, fala mal do prefeito, não fala mal de Prudente. Quando você fala mal de Prudente, você tira incentivos daqui. De quase 6 mil municípios nesse país, Prudente é a 26ª para a gente poder morar. Para a gente poder morar. Quando eu assumi a prefeitura, eu recebi uma pesquisa que eu não encomendei, me deram. E mais de 50% da população de Prudente falava mal da cidade. Parece que isso já mudou um pouco, né? Por isso que a gente vê um Eu Amo Prudente aqui e ali, que não é nenhuma novidade. Eu pedi para as pessoas para que a gente faça uma declaração de amor para a cidade. E a gente goste realmente da cidade. Mas dava para ter sido feito muito mais, sabe? Prudente não é só praça, tá? A cidade precisa ser aberta. Nós abrimos, desburocratizamos. Hoje pelo celular você abre uma empresa. A usar toda essa tecnologia que está aí. Maior investimento em educação. Muita coisa que ficou sem reformar, muito telhado quebrado, muita coluna trincada, tá? E a gente assumiu isso, né? E eu não tenho medo de maneira nenhuma nisso. Então, se Deus me der a oportunidade, com certeza a gente vai conversar com a população de Prudente, sem medo, tá certo? E tentar, acima de tudo, buscar que ela seja sempre respeitada como capital regional. Capital regional. Prudente é capital de mais de 50 municípios. Ela é protagonista, sabe? Ela é a peça principal nesse interior, na última fronteira. Nós vivemos essa dificuldade com terras que não têm segurança jurídica. E a gente teve a sanção do governador, mas hoje está no Supremo. E sem documento não se faz investimento, não se compra terra, não se vende realmente terra. Isso atrapalha e muito. Muitas cidades diminuíram o número de habitantes. Não é essa repartição política. Não é esse jogo. Eu não gosto de participar disso. Eu não faço política com raiva. Não faço política com ódio. Eu não faço política com dinheiro. Tem quem faça. Eu continuarei na mesma linha, na transparência, mostrando aquilo que recebi e aquilo que eu vou realmente entregar, e vai passar pelo crivo das pessoas. Mas só buscando o final. Há uns 3 meses, nós recebemos a notícia que as contas da Prudente seriam bloqueadas. Há 3 meses. Vai bloquear a conta. Ordem judicial. Por quê? Uma empresa prestou um serviço na finalização do Parque do Povo em 1995. Ficou se devendo para essa empresa R$100 mil. E ela ganhou o direito na justiça. Ela entrou na justiça. Foi recorrendo. Por alguma situação não foi paga. Por outras situações se recorreram. Mas a fatura chega. É um direito da empresa. E o juiz bloquear para pagar a dívida com essa empresa. R$100 mil em 1995. Qual o valor da conta? Não, as 2 milhas. 1.970.000. E aí, vamos negociar quem é que tem esse dinheiro na prefeitura. Aí com a secretária Célia, a trabalhadora,
secretário de Finanças, superintendente que foi da Caixa. Vamos buscar a solução, junto com a Prudenco, prefeitura, tudo. Prudenco vai precisar trabalhar mais, porque não dá para passar, tem que estar trabalhando mais para pagar essa conta. E aí falta para outras contas da Prudenco. 450 mil de entrada, suaves prestações de 65 mil reais por mês. E outras que chegaram. Todos os dias tem uma conta nova, né? Então, essa aí de 28 anos atrás, eu nem era nascido ainda, cara. A próxima corrida eleitoral de Prudente vai ser mais pegada do que foi a anterior? Olha, eu espero que seja um bom debate, né? Sem coisas mirabolantes, sabe? Sem aquela coisa de salvador da pátria. Eu não vou aceitar de forma nenhuma falar que a cidade está... Tenho terminado coisas dos outros. Eu peguei só obras inacabadas e vou terminar todas. Dinheiro bem investido. Creche do João Domingos, parado lá 3 anos. Obra, recurso do governo federal. Eu fui em Brasília. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro da minha cidade? Cadê o dinheiro da minha cidade? Não veio. Então vamos colocar aqui. Colocamos 1 milhão da prefeitura. Entreguei junto com a nossa equipe, ou entregamos. Falei, eu quero inaugurar, não é o prédio, eu quero inaugurar funcionando. Fevereiro, as crianças entrando, o pai e a mãe entrando. Foi maravilhoso. Mas tem uma escola lá. Também ficou parada no mesmo período. Vou terminar até o fim do ano, se Deus quiser. Fizeram um projeto, mas não fizeram um refeitório para as crianças. Uma criança vai comer onde? Dentro da sala de aula? Pelo amor de Deus. Rapaz, loucura. Vai ser feito. Vamos entregar. Vamos entregar. O ginásio de esporte de 6 anos, do Cremonese. Governo federal também. Vamos para cima. Fui lá no governo, falei, tem que pagar, tá devendo aqui. Foi uma das primeiras obras, entregamos o ano passado. Lá, no ginásio, né? Estação Cidadania. A gente deu o nome de Estação Cidadania Major Olímpio, que é da nossa região. Nos auxiliou muito naquela época. Tá? O Atende Prudente, do mesmo jeito. Shopping Popular, do mesmo jeito. A Ponte do Mandaguari, moço do céu, negócio de 40 anos, o que é isso, meu irmão? Sabe, eu estava com o deputado quando fomos. E aí o governo falou, só podemos arrumar 900. Mas a obra custa aí 1.200.000, 1.300.000. Falei, a prefeitura vai colocar. Poxa, mas nunca quiseram colocar a contrapartida. Falei, aqui nós vamos dar contrapartida. A população lá não acreditava. Quando começou, está entregue. 1.200.000. Foi feito. Só uma ponte, mas ela faz uma diferença na vida das pessoas. 40 anos. 40 anos. Eu sou algum super-herói? Não, sou focado. Focado. Busco, sei, porque eu andei na rua junto com o Isaac, dizendo, eu sei como fazer, eu sei onde buscar. E aquilo, o mesmo dinheiro que eu pedi para a Câmara, foi o que eu trouxe, está sendo empregado em Prudente, que vocês vão, né, lá na frente poder ver tudo aquilo que a gente realmente fez. Eu sou um aprendiz todos os dias com as pessoas, tá? Qual a inspiração? A inspiração é a Maria da Praça 9 de Julho, trabalha na Prudenco, e a função dela é limpar, varrer, né? Mas ela pediu uma maquininha que ela quer ajudar a roçar, e se ela podia plantar flor em alguns canteiros, e plantou. Olha o amor dessa pessoa pela cidade. Tá? Então essa é a inspiração, é isso que é. Agora, as críticas virão. Eu, junto com o Isaac, nós disputamos uma eleição contra 12 candidatos. Então, claro que tem gente que tem que administrar realmente para todos, né? Mas eu acho que começou muito cedo a eleição, não é verdade? Já começou. Ela está perto, mas ao mesmo tempo está longe. Então a nuvem que está aqui, daqui a pouco pode não estar. Venta, chove, dá tempestade, o sol nasce, muita coisa pode realmente mudar. Então a gente fala, o cara fala bonito, aquela coiseiraiada toda. Eu trabalho, eu sei, eu trabalho. A última, eu prometo. Eu sei que é superficial, assim, na visão macro de tudo que a gente conversou aqui. Mas e a questão do Prudentão? O Prudentão, você visivelmente, assim, eu tenho um amigo de Araçatuba, e no último jogo do Grêmio Prudente, ele falou, putz, cara, você olha assim no entorno, podia dar uma pintada no alambrado, dar uma mexida na arquibancada e tal. E eu já conversei com algumas pessoas de alguns problemas que o Prudentão enfrenta rotineiramente. Surto de escorpião,
risco até de deslizamento das arquibancadas e tal. Foi o que eu ouvi. Existe algum projeto, alguma ideia? À vontade. Ou até alguma forma de dar uma revitalizada? Porque eu imagino que o Prudentão tem um gasto gigante, né? Ele precisa, né? Assim como a cidade da criança... Também. Tem que ser concedido. Tem que buscar parceria público-privada. Pudesse hoje entregar ele para o Grêmio. Mas tem que fazer pela lei. Tem que fazer pela lei. Já houve esse tipo de conversa? Não, tudo isso é jurídico, né? De que forma fazer, se é por um chamamento, né? Tá? Tem que ter. Não dá para fazer de qualquer jeito. Não, também, você tem uma cidade da criança também, da mesma forma. Um parque aquático sucateado, já peguei sucateado. Fiz um pedido para o governo ainda não fez esse pagamento, né? Prudentão hoje, vamos falar assim, 500 mil para pintar arquibancada? Vai mais. Vai mais. O aspecto é feio? Minha prioridade é posto de saúde. Já falei para alguns torcedores, né? Eu sei que é lindo. Gostoso a gente ver aquele espetáculo, né? Outro dia eu estava assistindo um jogo aí, né? O gramado estava coisa... O gramado do Maracanã, outro dia estava pior. Nosso gramado aqui é tapete, perto lá do gramado do Maracanã. Então nós temos ali cuidadores. Ali teve toda aquela fiação das torres, acho que foi gasto aí 60, 70 mil reais, levaram todos os cabos embora. Foi roubado. Foi no início desse ano. Certo? Tá lá, iluminado à noite. Tem jogo. O Prudentão, ele foi feito, quando você falou de desligamento, não, ele foi feito numa base muito sólida, que já era um barranco, né? Um barranco escavado, né? Então não foi um aterro, né? Eu lembro uma parte do Paulo Constantino, do professor Aguipino, né? Mas você tem o banheiro do Prudentão é privada. Não é vaso, é privada. Tem que trocar. Tem que melhorar. Tem que fazer reparos. A vontade de fazer é muito. Mas qual é a maior prioridade? Eu tenho aí 8, 9 escolas em reforma. Claro que muitas verba Fundeb, mas eu pago o Prudenco para estar reformando, cuidando também. Então, a prioridade é posto de saúde. E são escolas. Também adoro o Prudentão. Gosto demais do Prudentão. Tá? Preciso o quê? De parceiros. Eu lembro lá atrás que foi pintado com parcerias. Aproveito esse momento da gente, né, fazer parcerias, o empresário que quiser realmente nos ajudar, tá? A parceria com o Grêmio é boa, o Grêmio nos enche de orgulho, tá? A conquista que teve, faz tempo que a cidade não tinha aquela foto, eu falei, desfila lá no desfile de aniversário, né, de Prudente, o presidente, o André, é uma foto grandiosa, o projeto para as nossas crianças, tá? Então a manutenção daquele lugar é muito difícil, como é difícil na cidade. Então, outro dia tinha, você tá mandando limpar lá no entorno do Prudentão, e minha rua lá precisando de cortar, onde é? E eu tenho que atender os dois lugares que são muito, mas muito importantes. E eu passo ali na frente do Prudentão todo dia e eu sei o problema que é aquele mato alto também, não é? É porque a galera vê e fala, tá fazendo isso por... Esses dias eu passei e me passou isso pela cabeça, cara. Eu passo ali todo dia. Falei, estão fazendo porque o Grêmio vai voltar a jogar a Copa Paulista aqui. E não é, cara. Não é. Manutenção mesmo. Porque ali eu passo a noite, de dia e, cara, eu vejo. Ficar mais bonito, precisa. Com certeza. Precisa de manutenção. Ele precisa. Ele é o nosso lugar. Mas ele concedido ficaria legal. A cidade da criança, do mesmo jeito. Há muita vontade, mas há pouco dinheiro. Sim. Há pouco recurso. Então, triste você subir lá e ver o Matheus e ter sido roubado aquela fiação toda e levado embora, né? Mas não é um problema só de Prudente, né? Hoje 50% da cidade sofrem com esse roubo, né? Do cobre e essas coisas todas. Mas ele está no projeto de revitalização, legal, sabe? De melhorar, né? Principalmente de primeiro cuidar realmente da segurança. Mas vai muito, mas muito recurso. Não é incompetência, não é querer não fazer. Poxa, você acha que eu não quero, né? Uma foto de em cima, né? Na minha cabeça fica lá na arquibancada as cores do Grêmio Prudente, que é o branco, o vermelho e o azul, não é isso? Tá? De ter, né, de fazer essa homenagem,
né, ao clube. Mas a gente pegou praças esportivas deterioradas, aquela coisa toda vai se mexendo, né? O Caetano já melhorou um pouco mais, né? As outras praças, padrão, né? FIFA, né? Caetano, e se Deus quiser, eu estou brigando aí, estou buscando um recurso, se Deus quiser, para terminar e entregar o ginásio de esportes de Prudente fechado há 7 anos. Com água entrando por cima, água entrando pelo esgoto embaixo, tinha cupim, já está quase finalizado. E o risco de acidente ali era absurdo, cara. Absurdo, né? Então, cara, qualquer partida um pouquinho mais pegada ali, o risco de um taco entrar na perna é chegou um tempo que acabou, nem basquete mais, a gente suspendeu mesmo, falou, acabou, agora vai entrar em reforma, né? Quase que R$1 milhão de reais, mas para ficar maravilhoso teria que ter 2, 3 milhões, né? Para você deixar, mas ela vai ficar uma boa arena, né? Para projetos sociais, para poder receber bem, mas está fechado há 7 anos, então esse é meu período, né? De entregar, de abrir aquilo que estava fechado, de terminar aquilo que está inacabado e vida que segue, Deus é bom e vamos trabalhar. Vamos que vamos. Isso aí. Perfeito. E agora, para encerrar mesmo, de verdade, é uma pergunta que a gente faz para todos os nossos entrevistados aqui, uma homenagem também ao Abu Janra, né, que era um apresentador da TV Cultura, e a gente faz até com uma homenagem a ele, pede as licenças poéticas, as honras necessárias, e fazemos agora essa pergunta para o senhor. Prefeito Ed Thomas, o que é a vida? É esse momento. A vida são momentos. Tô bebendo água e vai matando a sede, né? Já pensou eu ficar com sede? Então, a vida são momentos, aqueles que a gente pode guardar para sempre, e eu vou guardar para sempre essa oportunidade de falar. A vida são momentos. Quais momentos? Principalmente os felizes. E esse é um momento muito, mas muito feliz. Estou muito, muito feliz, né? Tendo essa oportunidade de estar aqui e de poder dar uma satisfação para quem está ali. É sempre uma felicidade muito grande estar aqui. Pedro, uma honra muito grande receber, né, o prefeito da nossa cidade, né, da maior cidade do Oeste Paulista, para quem a gente faz as devidas homenagens aqui também no nosso programa. Agradecido. Então, realmente, muito obrigado por ter aceitado o convite. Parabéns pelo trabalho de vocês. Agradecer o Cleiton que fez aí o meio-campo pra gente. Então, é sempre muito bem-vindo. As portas estão sempre abertas aí. E eu espero vocês lá. E ele tem a chave. É de vocês a chave. É de vocês. Obrigado também. Valeu. Mais um. Agradecer aos patrocinadores, a Ultracel Assistência Técnica de Celular, a agência Kenler, que está desde o início desse projeto do Prudencast com a gente. E é uma honra ter vocês aqui. E, cara, agradecer o prefeito novamente. Eu lembro que quando a gente começou, Fábio, há 1 ano e 2, 3 meses atrás... há 1 ano atrás é redundância, já diria minha esposa Yara Valiente. Há 1 ano e 2 meses, mais ou menos, a gente sempre tinha a vontade de trazer o senhor aqui. E é a questão mesmo de você trocar ideia, não é... Não, é falar de tudo, de todos. A intenção nunca foi e nunca vai ser de qualquer convidado chegar aqui e ter aquela coisa de constrangimento, de embate e tudo mais. Não, aqui a gente quer ouvir histórias de Prudente, conhecer sucessos, fracassos, pessoas e acima de tudo, vidas aprender. Prudentinas, né? E acima de tudo a gente aprende muitas vezes, então é legal ter o senhor aqui. Cara que foi deputado estadual por muito tempo, que foi vereador, que é prefeito, que tem um trabalho na comunicação aqui. A gente que é comunicador, a gente, desde moleque, sempre acompanhou, sempre ouviu. Então, assim... Não esqueçam de levantar e escutar minha mãe. Ver minha mãe escutando. Eu lembro que a primeira vez que o senhor foi candidato a prefeito, eu falei, conheço essa voz. Não tinha. Aí eu lembrei, falei, é da rádio. É do rádio. Enfim... Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado. E para quem quiser acompanhar o seu trabalho, o trabalho da prefeitura, tem alguma rede social que divulga? Cara, eu tenho minhas redes aí, tô no Facebook, tô no Instagram, tem a página da prefeitura, né? Que é mais trabalho, é só digitar lá Ed Thomas, você encontra. Encontra o meu filho também, que é Ed Thomas, né? Conteúdo tem, né, prefeito? Mas tem muita coisa boa e a gente fica muito muito feliz que quando as pessoas entram... Rapaz, quando a pessoa me cobra alguma coisa na rede, eu fico feliz.
Sabe, porque o olhar da população melhora a administração, né? E mostra interesse. Não, mostra, não, e é minha obrigação, né? É um direito da pessoa. É maravilhoso. Então, tô aí na rede, tá bom? Tamo junto. Gente, agradecer a você. Se você estiver acompanhando o Prudencast pela primeira vez, que veio pela divulgação da prefeitura ou do próprio prefeito Ed Thomas, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos. Aqui o bate-papo é democrático, aqui a gente troca ideia desde humorista até o prefeito da cidade. A gente quer falar de Presidente Prudente da forma que Presidente Prudente merece ser falada. E é isso. E até me espantou essa pesquisa que o prefeito falou aqui, que 50% da população falava mal de Prudente. Verdade. Vamos pegar esses 50 e ó. Vocês vivem, essa galera valorizar. Mas melhorou bastante. Que é bairrista. Mas enfim, e sigam a gente também, a gente tá em todas as redes sociais, é só procurar lá Prudencast, no Instagram é prudencast.pp. Sigam o nosso Instagram particular também, que vira e mexe, a gente fala umas groselhas por lá. O Fábio, o Instagram dele é @FalaFábioReis e o meu Instagram é @FalaPedroReis, beleza? Obrigado. Gente, brigadão, um forte abraço e até a próxima. Até a próxima. Um abraço, Fábio, um abraço, Pedro, um abraço a todos. Valeu.